2014 deve ser um dos piores anos para a indústria têxtil. A estimativa é que o prejuízo no setor chegue a 6 bilhões de dólares. Mas, no meio dessa crise, um profissional volta a ganhar espaço, o alfaiate. Até a semana que vem, os últimos funcionários da Sulfabril serão demitidos. Depois de 15 anos operando como massa falida, a empresa têxtil de Santa Catarina vai fechar as portas por ordem da Justiça. Uma das marcas mais conhecidas do setor, a Sulfabril chegou a empregar 5 mil pessoas na década de 80. Hoje, conta apenas com 600 funcionários. Desde a abertura do Brasil para o mercado internacional na década de 90, o setor têxtil enfrenta dificuldades para superar a concorrência dos tecidos chineses. Este ano, além da disputa com os asiáticos, a situação econômica do país não ajudou o setor. Entre janeiro e novembro, as exportações caíram quase 7% em relação ao ano passado, enquanto as importações cresceram mais de 5%. E segundo o Ministério do Trabalho, o setor fechou 14 mil vagas nos últimos 12 meses. A gente precisa fazer investimento nisso rapidamente, com relação aos custos da nossa mão de obra e a nossa baixa produtividade. O curioso é que dentro de um setor que passa por um momento delicado, existe um ramo em pleno crescimento. É o da alfaiataria. Por ano, cerca de 300 alfaiates, calceiros e camiseiros se formam em São Paulo. E o número é pequeno para a demanda que não para de crescer. Os clientes são exigentes e, para atender às expectativas, esse profissional tão clássico também precisa se modernizar. Acabar com o preconceito de usar tecnologia, por que não usar a tecnologia? Os tecidos têm muita tecnologia, em maquinário de última geração, para poder você ter volume, para você poder ter design. Depois que fez a primeira camisa em um alfaiate, Adriano só usa roupas feitas sob medida. Para ele, se vestir bem virou um estilo de vida. Até a sua educação melhora, né? Pô, você tá todo arrumado e vai brigar no trânsito, é uma coisa feia. Então, eu acho que isso tudo leva a uma atitude mais elegante, mais educada, que é o que eu acho que hoje em dia tá em falta nas pessoas, né? Ricardo Senes, boa noite. Boa noite, William. O problema da indústria têxtil é a concorrência internacional ou é a falta de estímulo do setor? Aqui no Brasil, dos governos estimulam. É uma combinação, William, porque esse é um setor muito extenso. Ele é um setor que está distribuído no Brasil inteiro geograficamente, é um setor onde convivem empresas de grande porte, de médio porte e muitas empresas de pequeno porte. São cadeias diferentes, né? A cadeia do têxtil que vem da área do algodão, etc. Depois tem uma outra parte que vem com tecidos sintéticos. E depois chega numa parte aí, que é uma parte talvez mais nova nessa indústria toda, que é a parte da confecção mesmo lá na ponta, ou seja, os caras que mexem com moda e etc. Então, assim, a crise da indústria, quando se afirma da indústria, é desse complexo inteiro. Agora, o que acontece atrás desse setor é que tem muitos nichos com dinâmicas muito diferentes. Você tem áreas que vão razoavelmente bem. Então, por exemplo, essa questão, por exemplo, da indústria da moda. O Brasil, nesse processo onde uma parte da indústria foi muito mal, tem esse segmento foi muito bem. O Brasil se coloca hoje nesse setor de moda bastante bem. Você tem ainda uma parte que, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de algodão. Então, você tem uma parte, uma certa vantagem no começo da cadeia que está diretamente vinculada ao uso do algodão para tecelagem, etc., que também é bem positivo. Então, assim, a grande questão é que é difícil fazer uma política para um setor tão diversificado como esse. A ideia, eu acho que mais interessante, e que a própria associação do setor defende, primeiro, como você mencionou, tentar combater a concorrência internacional pela parte que é do comércio desleal, através de medidas de defesa. Aí sim, tem uma parte que realmente vem não só da China, da Ásia toda, e que tem muito dumping, tem comércio com mão de obra infantil. Isso aí tem que tirar do mercado com trabalho, mão de obra escrava, etc. Tem uma outra parte que realmente perdeu competitividade, porque os outros países estão mais competitivos. Isso aí não tem muito como você sustentar. Agora, naquelas áreas onde o Brasil tem mostrado uma capacidade de, mesmo com todo esse custo, performar razoavelmente bem, eu acho que é aí que deveria se focar as políticas de fomento. Uma coisa mais, talvez, de nicho, de alguns segmentos, do que tentar uma política para o setor como um todo. Leandro Carnal, boa noite. Sumido, né? Quanto tempo? Mas o bom filho a casa torna. Muito bom. Leandro, sempre se acreditou que essas profissões com forte componente artesanal e manual estariam com os seus dias contados. E não é o que se mostrou na reportagem, né?
Por que isso ocorre? É um segmento específico que está crescendo? A revolução industrial quase sempre ela começa ou no setor têxtil ou no setor alimentício. A concorrência com a China foi danosa a muitos setores brasileiros. A desindustrialização brasileira é muito forte, fruto da concorrência, não apenas com a China, como lembrou a Carla, mas também Paquistão e outros países muito produtores de elementos têxteis. Mas também é importante lembrar que existe uma carga tributária imensa, existe uma falta de política clara para o setor e existe um pensamento de parte do empresariado brasileiro mercantilista, ou seja, que quer que o Estado faça uma política protecionista para si. O problema é que restringir o acesso da China a determinados setores também restringe a entrada de produtos brasileiros na China, como o algodão, o couro ou soja. Então, nós temos que ter um cuidado, porque também somos dependentes, em larga escala, deste comércio com a China. Mas estamos vivendo a desindustrialização. Estes setores artesanais, eles têm tendência a crescer, mas vamos ser francos e pensar no grosso da população brasileira, que já não podia comprar um terno industrial, muito menos um terno por alfaiate. Por mais que esteja crescendo, este é um nicho de mercado, um nicho, e não uma tendência do setor.